Soy el fuego que... Olá, sexto ano! Estamos aqui, como prometido, hoje para a correção de atividades, das atividades que foram passadas nas aulas, que a tia já deu. Então, nós vamos hoje corrigir as atividades referentes à sílaba tônica e a atividade referente ao gênero do substantivo. Então, peguem aí a gramática, hoje é correção de atividades, na página 61. Iniciaremos pela página 61. Então, toda atenção é necessária nesse momento. Peguem a gramática e a primeira coisa, quando a tia vai fazer correção de atividades, o que ela pede? Muito bem, para colocar lá num cantinho em cima, na primeira página, o quê? Corrigido e o dia da correção. Bem bonito, bem organizado. Eu conto com vocês. Para a correção, mais do que nunca, vamos precisar da atenção, do apoio. Olhando para a tia a partir de agora, certo? Página 61. Vamos à primeira questão? Tem assim, leia, José. Esse que é um poema, um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade. Tem assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Então, na letra A, nós temos assim, fala em voz alta as últimas palavras de cada verso do poema. Acabou, apagou, sumiu, esfriou. Ao falar as últimas sílabas das palavras, foram pronunciadas com a mesma intensidade? Não. Com mais força, mais intensidade que as outras? Sim. Com certeza elas foram pronunciadas com mais força. Então, a resposta da letra B é essa aqui, com mais força, mais intensidade que as outras, porque algumas palavras, dentro da palavra, algumas sílabas são pronunciadas com mais forças e outra com menos força. E daí que a gente sabe qual a sílaba tônica, porque é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Ainda na página 61, a gente tem a questão 2. Tem assim, separe as sílabas das palavras dentro dos quadrinhos. Então, tem aqui, o quadrinho mais escuro é onde vai ficar a sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. E nos quadrinhos brancos vão ficar a sílaba pronunciada com menos intensidade, que são as sílabas átonas. Então, a primeira palavra aqui é José. Essa palavra que foi retirada lá do poema da primeira questão. José. Qual a sílaba mais forte? Essa é fácil, Porque tem o acento e aonde está acentuada é a sílaba mais forte. José. Então, o Zé ficou aqui no quadrinho, mais escurinho, e o Jô ficou aqui no clarinho, que é a sílaba átona. Acabou! O Bo é a sílaba tônica e o K e o A ficam aqui no quadrinho branco, que é onde a gente tem a sílaba átona. Agora, repitam comigo. Agora, qual foi a sílaba que a tia demorou mais? No Gó, não foi? Então, o Gó é a sílaba tônica. Pra cá eu tenho uma sílaba átona Ará e pra cá eu tenho a sílaba tônica A. Deu para entender direitinho? Corrijam aí. Quem acertou, meus parabéns. Quem precisa de alguns ajustes, façam os ajustes. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender. Vamos agora, vocês vão pegar aqui, a página 62. Vamos lá. Nós vamos pegar a letra B. Esse quadro, ele é muito interessante. Algumas pessoas no privado até me perguntaram como era que respondia. Gostei de ver. Então, tem assim. Tem um textinho em cima dessa questão de onde foram retiradas essas pequenas palavrinhas. O é, conjunção. O ézinho, conjunção, que muitas vezes tem som de i. Quanto à escrita, ele não possui acento, é assim. E quanto à intensidade de voz, ele é pronunciado com menos intensidade, porque ele é uma sílabazinha fraca. O é do verbo ser, ele possui acento. Olha aí a diferença, ele já possui acento. Então, quanto à intensidade de voz, ele é pronunciado com mais intensidade, mais força.
Depois nós temos o de preposição, que a tia usou lá como exemplo na aula de sílaba tônica. O de, ele faz apenas a ligação, né, das palavras. Então, ele não possui acento e quanto à intensidade de voz, ele é pronunciado com menos intensidade, certinho? Corrijam aí direitinho. Aí nós temos aqui, na página 63, a gente tem aqui a imagem dessa feira livre, onde alguém fica chamando os fregueses gritando o nome das frutas que está vendendo. Olha aqui esse senhor, como é que ele chama a atenção das pessoas que estão na feira? Gritando, né, o nome das frutas. E a primeira fruta que ele grita é assim: figo, figo. Qual a sílaba mais forte da palavra figo? Fi. Então, o FI, o I é pronunciado com mais intensidade. Então, bota um monte de izinho. Na palavra pêssego, pêssego. Então, o Ezinho, a gente coloca vários Es para dizer que o pêssego, a sílaba tônica é o P. Depois, nós temos melão. O lão é a sílaba mais forte, então a gente bota vários As. Morango. Então, eu boto vários azinhos aqui no morango. Tangerina, qual a sílaba mais forte? Ri. Então, eu boto vários izinhos. Melancia. Então, eu boto vários izinhos para dizer que o si é a sílaba mais forte. Maçã. Boto vários azinhos para dizer que o an é a sílaba mais forte. Uva. O U é a sílaba mais forte, então eu boto vários Us. Assim também a gente costuma colocar lá na linguagem de internet, de WhatsApp, quando a gente costuma botar lindo, né? A pessoa manda uma figura, a gente quer botar lindo, então a gente bota vários izinhos, certo? Então vamos para a próxima. Continuando a nossa correção, nós vamos lá para a página 64, lá na segunda questão. As mesmas palavras da questão 1, a gente tem aqui pedindo para separar as sílabas, circular a sílaba tônica e classificar as palavras quanto à tonicidade. Então, aqui, figo, ele já fez isso, separou a sílaba. É muito importante separar a sílaba da palavra para que você classifique quanto à tonicidade da sílaba. Fica muito mais fácil. Olha aí a dica. Então, figo é paroxítona. Por que sexto ano? Porque a sílaba tônica é a penúltima. E aí nós temos aqui melão, melão. Vamos separar? Melão. Qual a sílaba mais forte? Lão. Se a sílaba mais forte é a última, então essa é oxítona. Depois nós temos uva. Qual foi ali que a gente falou mais forte lá na questão anterior? O U. Então, o U é a penúltima sílaba. Aqui eu tenho a última e a penúltima. Então, ela é paroxítona. Maçã. Sã é a sílaba mais forte, como é a última, então a maçã é oxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a última. Depois nós temos aqui, terceira questão. Responda a cada pergunta empregando palavras monossílabas tônicas. Quais são as monossílabas tônicas, sexto ano? Vamos se relembrar? São palavrinhas compostas apenas de uma sílaba e que ela é mais forte. Monossílaba tônica é forte, monossílaba átona, fraquinha. De quem são esses tênis? A gente vai responder com a monossílaba tônica. O que foi que a tia falou lá sobre as monossílabas tônicas? Que a gente consegue, através de uma monossílaba tônica, responder a uma pergunta. Então, de quem são esses tênis? Meus, teus, seus. Tia, só pode usar essas respostas? Não, aqui só é uma sugestão da tia. Eu sou a Gil. E qual o seu nome? Olha aqui sugestão. Zé, Rui, Tom, Rê. O que compraram no supermercado? Poderia ser pão, sal, mel, flor, chá, noz, pá. Qual é o astro que ilumina a Terra? Esse é fácil. Sol. Mais uma vez, lembrando, só pode ser essas respostas? Não. São apenas sugestões que a tia está dando. Depois, ainda na página 64, nós temos aqui a historinha da Mônica. Ela chega próxima a um poço dos desejos. Como eu queria um poço dos desejos aqui pertinho de mim para fazer um pedido bem especial. Ela chega com seu coelhinho e diz assim: oh, que legal, vou fazer um pedido.
Quero que o Cebolinha pare com seus planos infalíveis. De repente, toma um susto. Cebolinha sai de dentro do Poço dos Desejos e diz assim: por estar aqui? Tá maluca? Achou muito pouco, né? Agora retire da tira o que se pede. Monossílabos tônicos, ou seja, só uma sílaba que seja forte. O ó é um exemplo, o vou é um exemplo, seus é um exemplo e o tá. Tá, que é uma forma coloquial de estar. A gente não costuma mais dizer sua mãe está aqui, a gente só vai dizer tá. Monossílabos átonos, pronunciado com menos intensidade. Nós temos o que, o ó, o com, o por e o dos. Entendido, turma do 6º ano? Vamos lá. Continuando. Agora, na página 65, nós temos a questão 5. Complete com as palavras retiradas da tira. Veja o exemplo. Nós temos aqui o exemplo de pedido. O que ele quer que a gente faça? Separe as sílabas pedido. Quanto ao número de sílabas, a palavra pedido é trissílaba. Trissílaba com 2 S e acento no I. Por que, tia, que é trissílaba? Porque possuem 3 sílabas. Pedido. A sílaba tônica do pedido é o di, que fica em penúltimo lugar. Então, a classificação quanto à sílaba tônica, ela é uma paroxítona. Depois nós temos a palavra fazer. Vamos separar em sílaba? Fazer. Quanto ao número de sílabas, ela é de sílaba, porque possui 2 sílabas. Qual a sílaba tônica? O Z, que é a última. Então, ela é oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Muito bem. Depois nós temos cebolinha. Cebolinha. Quanto ao número de sílabas, ela é polissílaba. Qual é a sílaba tônica? O li. E o li fica na penúltima posição. Portanto, ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Depois nós temos a palavra infalíveis. Olha aqui como é que separa infalíveis. Infalíveis. O vez fica junto. Prestem atenção. Quanto ao número de sílaba, ela é polissílaba, possui 4 ou mais sílabas. Olha aqui o SS e o acento no I, não esqueçam de colocar. Qual a sílaba tônica de infalíveis? O li, olha aí, é até acentuado, é a penúltima sílaba da palavra e ela é paroxítona. Aqui, eu tenho uma palavra de sílaba, por quê? Porque só possui 2 sílabas. A sílaba tônica é o que? Aqui. Então, é a última sílaba, ela é considerada oxítona. Tá certo? Corrijam aí direitinho. Quem acertou, meus parabéns. Quem não acertou ainda, corrija que dá tempo. Deu para entender direitinho? Agora vamos para a próxima página. Ainda na página 65, nós temos aqui várias palavras que ela pede, o livro pede que a gente coloque aqui, ó, separado nesses quadrinhos. E a sílaba tônica deve ficar no quadrinho colorido, no quadrinho mais escuro. Aí nós temos aqui a palavra água. Água só possui 2 sílabas e o A, que é a sílaba mais forte, tem que ficar no quadrinho colorido. Aí nós temos aqui uns exemplos, ó. Aqui nós temos, por exemplo, músicos, o mu tem que ficar aqui. Tia, mas tem um problema, eu coloquei o máximo em cima e o músico embaixo. Não tem problema, não altera em nada, contanto que a sílaba tônica fique dentro do quadrinho colorido. Olhem aqui ferrugem, como separa ferrugem. Um R de um lado e o outro R do outro, que forma a sílaba tônica aqui. Ferrugem. Lá aí na de vocês vai ter uns quadrinhos que não estão iguais com a tia. Por exemplo, o mosquito está no lugar do ferrugem e o ferrugem está no lugar do mosquito. Não tem problema, dá certo também, contanto que a sílaba tônica esteja no quadrinho escuro e que não sobre, né, nenhum quadrinho em branco. Então, vocês podem observar aí direitinho. Por exemplo, o amor e o inglês. Tanto o inglês cabe no quadrinho do amor, como o amor cabe no quadrinho do inglês, certo? Não tem problema nenhum. Agora, reparem aqui que nesses quadrinhos aqui verdinhos, a sílaba tônica ficou quase todos, em todos, a última.
No quadrinho amarelo, a sílaba ficou em penúltimo. E no quadrinho rosa, a sílaba tônica ficou em antepenúltimo. E o que é que isso nos indica para a próxima questão? Então, vamos classificar. Todas, e aqui a sílaba tônica ficou no quadrinho verde, elas são consideradas oxítonas. As que ficaram no quadrinho amarelo foram consideradas paroxítonas. E as que ficaram no quadrinho rosa são o quê? As proparoxítonas. Oxítona, a sílaba tônica é a última. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Qual é a classificação em que todas as palavras são acentuadas graficamente? Todas têm acento. As proparoxítonas, fique de olho. Olha aí que dica interessante. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Tia Jo, mas eu tô vendo aqui que ela é paroxítona e é acentuada. Pode haver também. Acontece que nem toda paroxítona nem oxítona é acentuada, mas as proparoxítonas todas são acentuadas. Olhem aqui de volta, ó. Olha aqui, todas são proparoxítonas e todas são acentuadas. Em qual sílaba? Na sílaba antepenúltima. Entendido? Muito bem. Então, vamos lá, a próxima questão. Nós temos assim. Leia estas palavras e sublinhe a sílaba tônica. Cada quadro deve conter palavras de um só tipo, ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. O acento agudo e o acento circunflexo só pode recair sobre a sílaba tônica. Então, vamos lá. Recém é o sem. Gratuito, tui, é o tui. Tulipa, tulipa, é o li. Íngreme, nem precisa, né? Já tem um acento, já dá para saber. Ruim, é o in. Recorde, é o cor. Tórax, é o tó. Alcoólatra, é o ó. Então, aqui, todos estão aqui grifados a sílaba tônica. Não esqueçam de grifar a sílaba tônica. Qual a conclusão? A que conclusão chegamos? Que no quadro amarelo só há palavras oxítonas. Nos quadros verdes, só paroxítonas. E no quadro azul, só proparoxítonas. Todo mundo chegou a esse resultado? Eu espero que sim. Lembrando que o X de oxítona, paroxítona e proparoxítona, ele tem som de KS, mas é escrito com X, certo? Até aí estamos entendidos. E aí, nós já vamos para a próxima correção, que é dos gêneros do substantivo. Bem aí na página 67 do livro de gramática. Vamos começar? A gente começa aqui com esse leão e uma leoa. Olha que lindo! Então, vamos lá, para chegar ao conceito, leia. O leão e a leoa, o tigre e a tigresa estão irremediavelmente juntos. Belos e cativos, debatem nas jaulas o amor, o enfado, as misérias do ócio, do cio. Então, a primeira coisa a fazer é o quê? Atividade nova, correção nova. Corrigido e o dia, coloquem lá em cima, aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, onde a tia tá passando o cursor. Coloquem aqui, corrigido e o dia. Vamos à correção. De que animais fala o poema? Ora, muito fácil. Fala do leão, da leoa, do tigre e da tigresa. Na sua opinião, esses animais se encontram em que ambiente? Justifique sua resposta. Olha lá, eles dizem assim: debatem nas jaulas. Nas jaulas, então provavelmente eles estão presos em cativeiro ou em outros locais, só que presos. Não estão soltos como deveriam estar numa floresta. Então, provavelmente, eles estão presos, porque diz assim, debatem nas jaulas. É triste que os animais tenham que ser presos. Complete adequadamente com os substantivos comuns do texto, sem repeti-los. Então, vamos lá. Quais são os que podem vir precedidos dos artigos o, os, e uns? São os artigos, os substantivos masculinos, né? Já que eles são precedidos dos artigos masculinos, então pode ser o leão, o tigre, o amor, o enfado, o ócio e o cio. Tia, eu nem sei o que é ócio e nem o que é cio. A quem que a gente vai recorrer? Ao dicionário. Lembra do uso do dicionário da aula passada? Então vamos lá. Podem vir precedidos dos artigos a, as, uma e umas. São artigos femininos.
Logo, tem que ser substantivos femininos. Leoa, tigresa, jaulas e misérias, que são substantivos femininos. Vamos lá. Vamos aqui esse quadro. Nesse quadro aqui a gente tem várias dicas sobre como formar o masculino e o feminino. Lembram que a tia até colocou ele na aula? Lembram? De gênero, substantivo? Então vamos lá completar. Se o masculino está terminado em or, no feminino troca-se por ora, tris e eira. Vereador, vereadora, imperatriz, o imperador, lavadeira, lavador. Se o masculino termina em ão, o feminino troca-se por an, oa ou ona. Cidadã, cidadão, leão, leoa, comilona, comilão. Se, observem aqui no quadro, se já tiver o masculino, eu coloco o feminino. Se já tiver o feminino, eu coloco o masculino. Então, se o masculino terminado em é, eu troco no feminino por a, essa, esa e isa. Elefante, eu tenho a elefanta. Condessa, eu tenho o conde. Duque, eu tenho a duquesa. E sacerdotisa, eu tenho o sacerdote. Até aí, tudo ok, né? Se o masculino é terminado em S ou Z, no feminino acrescenta-se o A. No masculino eu tenho freguês, então eu tenho a freguesa com S. Freguesa com a letra S. Juíza, eu tenho juiz com Z. Então, entendido esse quadro? Eu espero que sim. Vamos prestar atenção à correção. Ok? Vamos aí agora à página 69. Nós temos aqui, segunda questão. Leia. Fique de olho a substantivos que apresentam uma forma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Então, eu tenho o boi, um boi e esse boi. No feminino seria a vaca, uma vaca e essa vaca. Se muda o substantivo, muda também a palavra que acompanha o substantivo, porque eles têm que concordar em gênero. Leia e complete com os femininos. O bode, eu tenho a cabra. O cão, eu tenho a cadela. Cavaleiro, eu tenho a amazona. Compadre, eu tenho a comadre. Veado, eu tenho a serva. E zangão, eu tenho a abelha. Tia Jo, mas eu tô vendo que você não colocou todas as questões do exercício. Sim, a tia fez uma escolha de algumas questões que ela achava um nível de dificuldade maior. Tia, mas teve uma questão que não está aí, eu tive dúvida, senti dúvida. Então pode entrar em contato com a tia responde junto com você. Agora nós vamos para a página 70. Leia. O homem vai ao médico e diz assim: isso é cotovelo de tenista? O médico diz. O sargento não vai acreditar, né? Aí ele chega lá onde o sargento diz assim: cotovelo de faxineiro? Estou proibido de varrer e lavar janelas. Quantos substantivos aparecem nos quadrinhos? 5. Acertou quem colocou? 5. Qual é o único substantivo da tira em que é possível a flexão de gênero? Flexione-o. Flexão de gênero é quando eu tenho uma palavra para o feminino e outra palavra para o feminino, como é o caso de faxineiro. Eu tenho faxineiro e tenho a faxineira. Tia, tenista também é um substantivo, mas tenista tanto é tenista para o masculino, o tenista, quanto é tenista para o feminino, a tenista. Não muda a palavra, certo? Vamos à página 71, nós temos aqui o quadrinho da letra C. Agora, complete o quadro a seguir com todos os substantivos do texto, antepondo-lhes um artigo e assinalando o gênero M para o masculino e F para o feminino. Vamos lá? Todos com olhão para a tia. Prestem atenção. Cotovelo, o cotovelo masculino. Tenista, eu tenho o tenista e a tenista, tanto feminino quanto para o masculino. Então, marca os dois quadrinhos. Marcaram aí? Certo. Sargento, eu tenho o sargento. Essa palavra está no masculino. Faxineiro, eu tenho o faxineiro, masculino. Janelas, eu tenho as janelas, no feminino. Então, estão aqui os 5 artigos que estão presentes naquela tirinha da questão anterior, certo? Então, vamos ainda na página 71, nós temos a segunda questão.
Então vamos lá, na página 71 a gente tem assim: releia os substantivos que você escreveu. Classifique o substantivo tenista e explique a classificação. O substantivo tenista, ele é comum de dois, ele é um substantivo uniforme. Por que ele é uniforme? Porque ele só tem uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E ele é comum de dois gêneros. Por quê? Pois há uma só forma para o masculino e o feminino. E como é que eu sei que é comum de dois gêneros? A distinção acontece com a anteposição do artigo o tenista e a tenista. Se fosse sobrecomum, inclusive o artigo seria o mesmo, nem o artigo não muda. Como muda o artigo, é comum de dois gêneros. Para todos os substantivos, existe uma forma no masculino e outra no feminino. Olha aí o fique de olho, que a tia até botou lá na aula no dia. Embora todos os substantivos tenham gênero, nem todos apresentam a variação no masculino e o feminino. Então aqui é a resposta: não. Para alguns há duas formas e para outros não. Ou você poderia botar a resposta aqui, igual fique de olho, também estaria correto. Próximo. Então, nós temos ainda na página 71 uma questão ótima. Tem assim: escreva o feminino dos substantivos. Nós transformamos em oa. O leitão, a leitoa. O patrão, a patroa. Fácil demais, né, gente? Já vem com a dica dessa, é fácil demais. Com o final ão, a gente transforma em an. O irmão, a irmã. O cidadão, a cidadã. A gente transforma em ona, o solteirão, a solteirona. O chorão, a chorona. A gente transforma em ora. O governador, a governadora. O leitor, a leitora. O freguês, ex em esa. O freguês, a freguesa. O inglês, a inglesa. Em tris. O ator, a atriz. O embaixador, a embaixatriz. Essa daí eu acredito que não tenham ficado dúvidas. Depois, na página 72, a gente tem a quarta questão. A quarta questão a tia nem botou toda, porque é uma questão com menos dificuldade. Tem assim: encontre no diagrama o feminino e complete os pares. Então, aqui a gente tem um feminino de pavão, que é pavoa, de pardal, que é pardoca, de maestro, que é maestrina, de genro, que é nora. Então, nós temos todos aqui, certinho? De jabuti, que é jabota, que é um nome mais esquisito, mas que existe. Então, é só procurar aqui, ó, direitinho, que a gente encontra. Encontrando, coloca aqui do lado, certinho? Essa é a página 72. Sexta questão. A tia colocou lá na sexta questão, tem assim: veja e leia. Dó é um dó ou uma dó? Dó é assim: substantivo masculino. Estão lembrados da aula de dicionário? SM é um substantivo masculino. É um sentimento de tristeza causado pela desgraça de outras pessoas. Compaixão, pena e piedade. Se é um substantivo masculino, olha aqui o SM. O substantivo dó, ele é masculino ou feminino? Masculino. Olha aqui, como a gente já estudou o uso do dicionário, a gente sabe que SM é substantivo masculino. Então, essa foi fácil. Como você obteve essa informação? Lá no dicionário está escrito SM, que significa substantivo masculino. Certinho? Circule no balão de fala o artigo adequado e risco inadequado. Então, eu circulo um e risco uma, porque dó é um substantivo masculino. Muito bem. Viram, gente, como a gente sempre busca no dicionário quando a gente tem dúvida? O dicionário é uma peça importantíssima. Sétima questão. Coloque os artigos definidos, o masculino e a feminino, antes dos substantivos. Tia, mas tem umas palavras aí que eu realmente não sei. Onde é que a gente encontra? No dicionário, certo? Alface é a alface. Cal, a cal. Champanhe, o champanhe. Couve, a couve. Dinamite, a dinamite. Dó, o dó. Eclipse, o eclipse. Faringe, a faringe. Formicida, o formicida. Gengibre, o gengibre. Guaraná, o guaraná. Ioga, a ioga. Omoplata, a omoplata. Sentinela, a sentinela. Omelete, olha aqui uma dica: omelete tanto pode ser a omelete como o omelete. Telefonema, o telefonema.
Estamos entendidos? Até aí tudo bem? Vamos sentar direito, posição, olho na tia. Essa correção é muito importante. Olho para cá. Então, na página 73, a gente tem a questão. Classifique os substantivos uniformes, completando os parênteses conforme indicado abaixo. EP para substantivo epiceno, CD para comum de 2 e SC para sobrecomum. Aqui a gente tem o jovem e a jovem. Se usa os dois artigos, olha que dica legal. Comum de 2 gêneros, CD. A criança, tanto criança só é uma palavra para os 2 gêneros, como o artigo é o mesmo. Sobrecomum. Ou eu digo criança, existe o criança? Não, então é sobrecomum. O pianista e a pianista, só aqui, ó, pelo artigo já dá para saber que ele é comum de 2 gêneros. O bebê não muda nem a palavra, nem o artigo, então ele é sobrecomum. A palmeira, para plantas e animais, é epiceno. A vítima, sobrecomum. O indivíduo, sobrecomum, não muda nem a palavra e nem o artigo. O jacaré, é epiceno. A pessoa, sobrecomum. Baleia, animal, epiceno. O mamão, epiceno. A minhoca, epiceno. A testemunha, não muda nem a palavra nem o artigo. É o que, sexto ano? Sobrecomum. Atenção, prestando atenção que esse conteúdo é muito importante. O dentista e a dentista. Se muda o artigo, é comum de 2 gêneros. A onça, epiceno. O tatu, epiceno. O estudante e a estudante, comum de 2 gêneros. Vão acompanhando aí na gramática. O e a rival, a palavra é a mesma, mas admite os 2 artigos, comum de 2 gêneros. O e a modelo, a palavra é a mesma, mas admite os 2 artigos, comum de 2 gêneros. O indígena e a indígena, comum de 2. O gênio, sobrecomum. Então, temos aí a última questão, né, desses exercícios, e espero que vocês não tenham sentido dificuldade. Qualquer coisa, a tia está à disposição. Corrijam direitinho. Se ficou alguma questão em dúvida, volte à correção. Qualquer coisa, a tia Jo está à disposição no PV. Pode me chamar, que eu tenho o maior prazer. Pode pedir fazer chamada de vídeo que eu faço. Ajudo você na resolução da atividade, tá certo? Um cheiro. Até a próxima aula, certinho? E o que eu quero que vocês façam de atividade? Eita, tia Jo não vai fazer tarefa. Vou sim, tem tarefinha. Não sei se vocês observaram, mas na gramática tem a página 79 que tem o dicionaroco. Dicionaroco é um dicionário assim meio diferente. Então nós vamos fazer. Como é, tio, o dicionaroco? Primeiro vocês vão ler na página 79 do livro de gramática. É um dicionário meio louco, né? Então nós já estudamos o uso do dicionário e nós vamos fazer esse dicionário. Mas eu não quero esse dicionário grande, eu quero ele numa folha branca, certo? Vocês vão juntar 2 palavras, do jeito que é dado no exemplo lá, né? No exemplo nós temos assim, bola, fone, é uma bola que fala, uma mistura de bola com microfone. Então a gente poderia pegar mosquifalante, aí você colocaria, é um mosquito que fala, certinho? Jodante, é a tia Jo, estudante. Então aí você coloca a palavra, coloca o que quer dizer a palavra e faz um pequeno desenho. Tudo da tia que é bem organizado numa folha, com um colorido todo especial, bem bonito, tá certo? A gente tem outro exemplo também que tem assim, porcobra, é um porco que também é uma cobra. Você pode juntar animais, você pode juntar objetos, você pode juntar, né, nomes de empresas. Então você pode ser super... Eu quero criatividade no 6º ano. Então vocês fazem a junção de 2 palavras. Cuidado, sem comprometer ninguém. Não pode fazer brincadeira de mau gosto com ninguém. Tia sabe que vocês são responsáveis. Juntem nomes de coisas, de objetos, de animais,
tá bom? E aí vocês juntam em uma palavra, duas palavras em uma, diz o que quer dizer, porque o dicionário é seu, é você que quer dizer. Coloca, se você botou um porco e uma minhoca, porconhoca, você bota um pedaço do porco e um pedaço de uma minhoca, faz um desenho legal ou pega uma figura, colore bem bonitinho, faz uma borda bonita e à tarde você vai mandar a foto para o meu PV, para o privado, não é para o grupo, para o privado. Estamos entendidos da nossa tarefa? Qualquer dúvida, vai na página 79 do livro de gramática ou pergunta à tia, tá certo? Então, até lá!